Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Disse que nada tem contra os gays. Nada contra os homossexuais. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. E também no Jornal Nacional defendeu a democracia e a Constituição brasileiras. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular e seremos escravos da nossa Constituição. Mas sobre a ditadura, ele não mudou de ideia. E essa ligação com as Forças Armadas começou cedo. Ele nasceu em Glicério, cidade do interior de São Paulo, que tem pouco mais de 4.000 habitantes. Também morou em Eldorado Paulista. E lá, quando tinha 15 anos, conta que ajudou soldados do exército que precisavam encontrar os melhores caminhos pela mata. Eles estavam à procura do guerrilheiro Carlos Lamarca, um dos líderes da luta armada de esquerda no Brasil nos anos 70. Eu andava naquela região toda, eu extraía palmito nativo do mato, né? Morei muito tempo numa fazenda, nome Quirongose. Então essa conversa de características da mata passou muito por mim conversando com o pessoal do Exército que estava acampado lá. 2 anos depois disso, Bolsonaro entrou para o Exército. Os pais queriam que ele seguisse a carreira militar. Seu Geraldo Bolsonaro era dentista com formação prática. A mãe, Olinda, hoje com 91 anos, ainda é dona de casa e mora no interior de São Paulo. A devoção dela pela religião e a paixão dele por futebol acabaram dando o nome de batismo do novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Nasci em 1955. Minha querida mãe ainda está viva. Uma gestação bastante complicada, ela como católica, botou um dos meus nomes de Messias, mas não sou o salvador da pátria. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós. O Jair veio porque naquele dia, 21 de março, era aniversário do Jair Rosa Pinto, meia esquerda da seleção brasileira e do Palmeiras. E o meu pai, como palmeirense, botou o nome Jair. Bolsonaro ficou 16 anos no Exército. Ele estudou na Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio. Também se formou em Educação Física. Serviu em Mato Grosso do Sul. Na volta ao Rio, fez parte da Brigada de Infantaria Paraquedista. Em 1986, ficou preso por 15 dias depois de escrever um artigo na revista Veja, reivindicando aumento de salário para os militares. Um ano depois, a revista publicou que Bolsonaro e outro militar planejavam explodir bombas para pressionar o comando do Exército. Bolsonaro sempre negou as acusações da revista. O caso chegou ao Superior Tribunal Militar e o capitão foi absolvido. Em 1988, Jair Bolsonaro decidiu trocar a farda pelo paletó e a gravata. Foi eleito vereador no Rio e, por isso, foi para a reserva do Exército. Em 1990, Jair Bolsonaro ganhou a eleição para deputado federal. Se reelegeu 6 vezes seguidas para o cargo. Passou por 8 partidos. Na última disputa para o Congresso, em 2014, mostrou força eleitoral ao ser o deputado federal mais votado do Rio, o 3º do Brasil. A aproximação com o economista Paulo Guedes, no fim do ano passado, sinalizou uma mudança de Bolsonaro na área econômica. O candidato reforçou a defesa de uma agenda mais liberal para a economia, com uma presença menor do Estado, o que foi bem recebido pelo mercado. Na corrida presidencial este ano, mudou a forma de fazer campanha e surpreendeu ao estar entre os favoritos desde as primeiras pesquisas. Na eleição mais curta, com menos marketing, menos dinheiro, Jair Bolsonaro se fez ouvir muito além dos 8 segundos de propaganda na televisão no primeiro turno. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. Antes de ganhar milhões de eleitores, Bolsonaro conquistou seguidores. O capitão reuniu apoiadores digitais
que multiplicavam suas mensagens nas redes sociais, que atraíam novos seguidores, que viraram novos eleitores. Nós temos um objetivo pela frente, é tentar mudar o destino do Brasil. Temos, que abrir o nosso Brasil para o brasileiro. No início de 2014, Bolsonaro tinha 204 mil seguidores no Facebook. Em 4 anos, esse número saltou para 8 milhões. Nas 4 principais redes sociais, tudo somado, são quase 18 milhões de seguidores. O presidente eleito diz que a receita de sucesso nas redes sociais sempre foi caseira. O filho, basicamente, o 02, o Carlos, começou a usar. E no início de 2015, eu passei a ser o dono das matérias do Facebook, Eu passei a ser o dono. Um amigo, que ele não diz o nome, é, segundo o presidente eleito, o responsável pelo tom das mensagens. Quem é esse colega de confiança? Hoje é um cara bastante antigo, é um segundo-tenente do Exército que mora em Brasília. Então eu mando para ele o WhatsApp, e daí? Aí o cabra da peste, posso botar isso aí? E o cara tem cabeça, Não é na redação, ele ajuda muito no sentimento. Quando faltava pouco mais de uma semana para o segundo turno, a Folha de São Paulo denunciou um suposto esquema de envio de mensagens em massa, no WhatsApp, contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Acusação imediatamente desmentida com ênfase pelo então candidato Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação. Já a Procuradoria-Geral da República pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar a campanha, mas dos 2 candidatos e não somente de Bolsonaro. Campanhas eleitorais sempre duras deixam marcas. A primeira-dama do Brasil, a partir de 1º de janeiro, Michele Bolsonaro, refuta a imagem que os adversários pintam do presidente eleito. Não é nada disso, Ele é taxado, ele não é essa pessoa que falam. Eu sou prova disso, quem convive conosco também. Então, assim, é uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico. Isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdades. O amigo antigo, que dividiu o sonho de chegar ao Planalto desde o começo, tem a mesma opinião. Onyx Lorenzoni deve ser o chefe da Casa Civil. O Jair tem como característica ser um cara francão, Ele diz o que ele pensa, Aí daqui a pouco tu sobe o tom um pouco além do necessário, ou tu diz uma coisa que não era bem aquilo que de cabeça fria tu ia dizer. Essa franqueza, essa honestidade, não apenas de palavra, de forma que ele tem, que ele carrega, a escolha que ele fez de trabalhar com princípios e valores, eu acho que isso construiu essa conexão que ele tem com todo o Brasil hoje. Nas ruas, as posições polêmicas provocaram reações diferentes nos brasileiros. Parte da população combateu as ideias dele, mas outra parcela se identificou com Bolsonaro. No sábado, dia 29 de setembro, milhares de pessoas tomaram as ruas nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal para dizer ele não. No dia seguinte, simpatizantes do candidato fizeram manifestações em 17 estados e no Distrito Federal para dizer ele sim. Em outubro, houve novas manifestações. No dia 20, contra o candidato Jair Bolsonaro em 29 cidades do país. Um dia depois, apoiadores de Bolsonaro participaram de manifestações em 57 cidades. Assim, e com um forte discurso antipetista, na defesa da família, da ordem e da autoridade, Jair Bolsonaro liderou a corrida para presidente, mesmo depois de ter sido obrigado a parar a campanha por causa do atentado que sofreu em Juiz de Fora, em 6 de setembro. Bolsonaro era carregado por eleitores quando Adélio Bispo de Oliveira o atacou com uma faca de 25 centímetros na região do abdômen. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde passou pela primeira cirurgia. Recebeu 2 litros de sangue para compensar a hemorragia. Os médicos identificaram 3 perfurações no intestino delgado e uma lesão no intestino grosso. Cortaram um pedaço de cerca de 10 centímetros do intestino grosso e realizaram uma colostomia. Bolsonaro ficou com uma bolsa externa para armazenar as fezes. O procedimento durou quase 4 horas. Ainda na UTI, ao lado de filhos e amigos, Jair Bolsonaro descreveu o momento do ataque.
estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecesse. No dia seguinte ao ataque, 7 de setembro, o então candidato do PSL foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 5 dias depois, passou por uma nova cirurgia por causa de uma inflamação que provocou uma aderência, uma obstrução no intestino. Ele recebeu alta no dia 29 de setembro, depois de 23 dias de internação. Em casa, Bolsonaro conta que o atentado o fez pensar ainda mais na filha caçula, Laura, que tem 8 anos. Ela ficou sabendo 7 dias apenas do que aconteceu com o pai dela. E a minha grande preocupação é não deixá-la órfã. Talvez isso me dê força. Como até hoje ele se recupera da cirurgia, nos últimos 50 dias praticamente não foi às ruas. Mesmo assim, a maioria dos eleitores o escolheu. Aos 63 anos de idade, Jair Messias Bolsonaro será o novo presidente do Brasil no dia 1º de janeiro. Se elegeu pelo PSL, um partido até então minúsculo, mas que, liderado por ele, saiu das urnas como a segunda maior força da Câmara. Antes do feito, o capitão já era chamado de mito pelos seguidores. Mas o resultado não parece ter mudado o que ele pensa do apelido. Mito? Eu não sei de onde veio isso aí, até brinquei, né? Deve ser do meu apelido de infância, Parmito. Ao falar sério de novo, Jair Bolsonaro revela a primeira medida que vai tomar quando assumir a cadeira no Palácio do Planalto. É promessa de campanha do novo presidente. Ele quer mandar um projeto para o Congresso mudar o Estatuto do Desarmamento. Mudar, porque o cidadão de bem, ele quer fazer com que o referendo de 2005 seja respeitado. O povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Eu não estou inventando nada. Não é polêmica porque a população quer. Quando eu estive, em todos os momentos, tratando esse assunto, quer seja na área urbana como rural, a aceitação foi excepcional. Até, por exemplo, nós achamos que foi bem-vinda a lei do feminicídio. Mas muitas vezes eu chamava 5, 6 mulheres para cima do tablado, né? E falava da lei do feminicídio. E dizia, né, você prefere uma lei de feminicídio no bolso ou uma pistola na bolsa? Na maioria das vezes, elas optavam pelas duas questões. Essa semana, Bolsonaro passou a defender que as mudanças sejam para dar às pessoas o direito de ter uma arma, mas não para andarem armadas. O novo presidente diz que sabe como pretende convencer parlamentares. Não foram apenas 52 deputados que o partido fez. Vários candidatos usaram o meu nome por aí, eu não dei bola para isso, com essas bandeiras e chegaram lá. Então essa bandeira dos armamentos está bastante viva, não só na cabeça do povo, bem como junto aos parlamentares que estão chegando em Brasília agora. Bolsonaro mostra segurança, mas muitas vezes parece querer saber se foi mesmo entendido. Quando responde a uma pergunta, é comum terminar a frase com um "tá ok?". Com toda certeza, isso pode acontecer. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Se está ok, para a maioria dos eleitores, sim. É assim que a democracia funciona. E a gente volta agora à central das eleições com William Bonner e a Renata Lopretti. Com você, Bonner. Obrigado, Poliana. Renata, que resumo você faz para a gente desse olhar para o perfil do presidente eleito? Eu acho que a primeira coisa que a reportagem do Paulo Renato Soares permite as pessoas entenderem é há quanto tempo essa campanha começou para Jair Bolsonaro. Quer dizer, aquela ideia de que 4 anos atrás, pouco depois da reeleição de Dilma Rousseff, ele já tinha esse projeto de concorrer à presidência. Projeto que para muitos dos correligionários, dos colegas de Câmara, podia soar exagerado, fora de propósito, sem perspectiva. A gente viu aí o deputado Alberto Fraga dizendo, por exemplo, que aconselhou a ele por que não tentar uma vaga para o Senado. Gente como você e eu precisa de mandato, ele teria dito ali, e no entanto isso vem de muito longe.
Um outro dado interessante do quão longe vem, que o Paulo Renato coloca ali, é a questão da presença e da maneira como o Bolsonaro trabalhou as redes sociais. Quer dizer, um político que migrou só para dar o exemplo de uma rede, né, de pouco mais de 200 mil seguidores no Facebook em 2014 e que hoje tem algo como 8 milhões de seguidores apenas nessa rede. Então, o que a gente pode dizer é que essa campanha dele e de seus apoiadores, ela passou abaixo do radar da maioria do sistema político, dos grandes partidos e tal, embora, quando a campanha de fato começou, para muita gente foi um susto perceber com que musculatura o Jair Bolsonaro já aparecia do ponto de vista eleitoral e mais, uma coisa que os institutos de pesquisa sempre detectaram e que iam reportando, o quão cristalizado parecia estar o voto de Bolsonaro, porque muita daquela intenção de voto era de gente que já fazia bastante tempo de olho naquela candidatura. Os então, bolsonaristas de raiz, como foram apelidados. Exatamente. Aos chamados bolsonaristas de raiz, se juntaram eleitores que têm a ver com aquilo que a gente estava falando mais cedo aqui, logo depois da pesquisa de boca de urna. Eleitores que têm a ver com a pauta, o que veio a ser o tema ou os temas caros a essa eleição, que é a questão do combate à corrupção. Jair Bolsonaro, embora seja um político de muitos mandatos, embora esteja na Câmara há muito tempo, até por ter sido um político do chamado baixo clero da Câmara, conseguiu passar ao largo dessas investigações grandes, a começar pela Lava Jato, que engolfaram tantos outros parlamentares. E mais até, ele se apresentou como alguém que era novo na política, exatamente, embora tivesse esse e foi todo entendido pelo eleitorado como tal. Sim. Então, ele se fixou nessa pauta da questão da corrupção, ele pôde se apresentar também na questão da segurança, que todas as pesquisas vinham mostrando, inclusive com a dificuldade de alguns políticos mais tradicionais entenderem que a questão da segurança pública, a questão da violência ia ter uma centralidade na eleição desse ano maior do que em eleições anteriores. Ele abraçou isso também e, por fim, ele conseguiu se apresentar como o candidato antipetista. Porque se é verdade, como disse o Paulo Renato, que essa foi uma campanha muito polarizada, de um país muito dividido, do outro lado em que estavam Bolsonaro e seus apoiadores, estavam o PT e seus apoiadores. E quando chegou a hora de medir as forças no final do segundo turno, a questão do antipetismo e da resistência ao PT pesou bastante. Tanto que quando a gente recupera uma pesquisa que o Instituto Datafolha fez sobre as razões do voto no primeiro turno, a gente tem o seguinte, olha como ajuda a explicar tudo que a gente está vendo aqui. Razões de voto em Jair Bolsonaro, porque eles testaram com os dois candidatos. Né? Tinha os percentuais de motivação. Exatamente. A coisa que mais aparecia no caso de Jair Bolsonaro era a questão da mudança, de não votar num político tradicional, de votar em alguém de fora do sistema político. Sempre lembrando, não é que Bolsonaro não faça parte do sistema político. Mas era percebido assim. Ele foi percebido como tal. Sim. Então, essa foi a primeira razão. 30% dos eleitores de Bolsonaro mencionaram isso. A segunda razão foi o desejo de votar num candidato no segundo turno contra o PT. E a terceira razão, a questão de um candidato que eles identificavam como ligado à pauta da segurança pública. Então, eu acho que isso está muito claro ali no perfil que a gente assistiu e no que foi a trajetória da campanha do Bolsonaro até a vitória. Tá. Nesse telão aqui, a gente está vendo imagens do Recife. Elas, para mim, aqui não tão grande coisa, não. Eu não sei como é que está para você em casa, mas... Para nós parece um pouco digitalizado. Aquela imagenzinha, tem muita gente, dá para ver, mas a definição não está grande coisa, não. Eu queria saber se eu tenho repórter lá para narrar. Não, temos em São Paulo. Só para te falar uma coisa sobre Recife, foi uma das capitais do Nordeste em que Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Isso é um dado a ser importantíssimo destacar isso. Nós vamos para São Paulo, é isso? Imagens ao vivo de São Paulo, Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Renato Biasi, boa noite. Oi, Bonner, boa noite, Renata, boa noite a todos. Assim que começou a apuração dos votos, os eleitores de Jair Bolsonaro, confiantes aí, baseados no que as pesquisas indicavam, começaram a chegar aqui até a Avenida Paulista. E depois que a apuração terminou e que Bolsonaro foi anunciado oficialmente como presidente eleito do Brasil,
esse número de apoiadores só aumentou aqui na Avenida Paulista e eles se aglomeram neste momento aqui no Quarteirão, em frente ao Vão do MASP, que é um ponto muito tradicional de reivindicações, mas também de comemorações, como acontece neste momento. E, repetindo o que foi marcante durante toda a campanha, os eleitores de Bolsonaro, seus apoiadores, militantes, todos aqui, muitos deles vestindo camisas verde e amarelas, exibindo muitas bandeiras, tem bandeira do Brasil, bandeira do estado de São Paulo, fogos a todo momento e também carros de som. A Avenida Paulista, que, como todo mundo sabe, é um ponto muito tradicional da cidade de São Paulo, de manifestações e também de comemoração. Hoje, excepcionalmente, ficou aberta durante todo o dia. Aos domingos ela costuma ficar fechada, mas neste domingo, para facilitar a locomoção dos eleitores até suas zonas eleitorais, ela passou o dia aberta. Mas agora à noite, assim que os eleitores começaram a chegar, ela foi fechada. Entre 7 e 8 quarteirões da avenida estão fechados. Muitos manifestantes também em frente ao prédio da Fiesp, que neste momento projeta a bandeira do Brasil, que é vista em toda a extensão da Paulista. Boné. Obrigado, Renato Biasi, ao vivo de São Paulo, sobrevoando a Avenida Paulista. A gente vai agora para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Martim Andrada. Oi, Bonner, boa noite para você, boa noite para todos. A gente está aqui na Afonso Pena, numa das pistas que foi fechada, inclusive, para manifestação aí do pessoal que votou, né, dos eleitores do Bolsonaro. Essa avenida aqui é a principal, Afonso Pena, a principal de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A gente repara aqui que tem muita gente, grande parte aí de verde e amarelo. Também tem um trio elétrico aqui com bastante música, muitos fogos de artifício. E o trânsito aqui na avenida está bem intenso, muita gente, inclusive, está descendo a pé. Esse pessoal começou a se reunir aqui logo cedo, aí antes mesmo do resultado oficial das eleições, ainda de acordo aí na hora, né, das pesquisas de boca de urna. Foi então que os eleitores começaram a descer aqui para esse trecho da Afonso Pena e parece mesmo que a festa por aqui vai até tarde. Por enquanto está tudo normal, não teve registro de briga ou de qualquer outro problema. A Polícia Militar ainda não deu uma estimativa de público, mas tem milhares de pessoas aqui, viu? Bonner, Renata, é com vocês aí. Obrigado, Martim. Boa noite para você. A gente vai agora ao Recife. A imagem está estabilizada. O Danilo César está pronto para entrar, já fez sinal de positivo, está pronto. Tem o retorno nosso. Pode falar, Danilo. Boa noite. Não, vamos ver. Olá, Bonner, Renata, boa noite a vocês, boa noite a todos. A gente fala ao vivo aqui da Orla de Boa Viagem, zona sul do Recife, um dos locais da festa dos eleitores de Jair Bolsonaro. A festa começou aqui bem cedo, antes mesmo do resultado das urnas saírem, às 5 horas da tarde. O pessoal já chegou aqui à Orla de Boa Viagem. Quando o resultado foi divulgado, às 7 horas, a festa de fato começou. Muita gente aqui na Orla de Boa Viagem e mais gente chegando por aqui, viu? O pessoal que já está no momento assistindo e curtindo shows de artistas locais, mas a festa começou cedo, como eu falei, e deve durar mais um pouco. Eleitores aqui que já cantaram o hino, também ouviram o pronunciamento do agora presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que se pronunciou agora há pouco via internet, um telão que foi montado aqui na Orla de Boa Viagem. Essa é a movimentação aqui, muita gente, o pessoal da organização, né, a organização aqui do evento, estão calculando em 100 mil pessoas o número de gente que está aqui aproveitando a festa da vitória de Jair Bolsonaro aqui no Recife. Bonner, Renata, eu volto com vocês. A Renata Lopretti, obrigado, Danilo. A Renata Lopretti observou que no primeiro turno deu Bolsonaro no Recife, mas hoje não, né? Hoje deu Haddad, estava chegando agora. Deu Haddad, mas a festa é grande no Recife, como a gente acabou de ver agora. Os brasileiros voltaram às urnas nesse domingo no Brasil inteiro e o Ismar Madeira mostra como foi o dia de votação. O seu Joel foi o primeiro brasileiro a votar hoje. Ele é eleitor na ilha de Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, e está 1 hora à frente do horário de Brasília. Votei consciente, estou feliz. No maior colégio eleitoral de Salvador, uma fila enorme se formou antes da abertura dos portões. Como no primeiro turno teve uma certa confusãozinha, a gente preferiu antecipar para não ter problema. E foi bem mais fácil, bem mais tranquilo. No estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, mais de 800 urnas foram substituídas e 9 pessoas foram presas. No estado do Rio, houve problema nas cidades com biometria obrigatória.
Muita gente que não fez o cadastro teve o título cancelado. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, vândalos invadiram uma escola, arrombaram as salas e depredaram 11 das 15 urnas do local. Elas foram substituídas. A polícia investiga o caso. Em Belém, um eleitor que se apresentou como policial militar da reserva acabou provocando uma confusão. O homem chegou a agredir uma mesária que tentou impedir que ele usasse o celular para gravar a votação. Ele será autuado por crime eleitoral. Em Goiás, uma eleitora de Anápolis foi detida ao tirar foto da urna e declarar apoio a um candidato. Em Palmas, um rapaz de 23 anos também foi autuado por fotografar e divulgar o voto em redes sociais. Pai e filho foram presos em Cascavel, no interior do Paraná, por propaganda ilegal. Eles moram em frente a um local de votação e tinham uma bandeira de um dos candidatos na frente de casa. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso sofreu 145 mil tentativas de ataques cibernéticos, vindos de diversos países. A maioria dos ataques foi cometida por robôs. A Polícia Federal está investigando o caso. Em Minas Gerais, um dos maiores problemas foi a falta de energia elétrica. O domingo começou com quase 200 mil consumidores